Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te dizer as 3 coisas principais que me fizeram acertar 40 questões nos 3 últimos anos da prova de Ciências Humanas do Enem. Chegando aí, obviamente, a marca dos 730, 740 pontos na prova de Humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E também não esquece de deixar o seu like aí, caso esse vídeo te ajude a chegar aí aos 40 acertos, ou pelo menos próximo dos 40 acertos. Bom, como vocês sabem, eu sou professor de História e a primeira dica que eu vou te dar, obviamente, não é ser formado em História. Embora isso tenha me ajudado e faça sempre com que eu gabarite a área de História, isso tá longe de me fazer chegar aos 40 acertos, haja vista que, na prática, a prova tem 45 questões e mais ou menos 15 são da área de História. Então eu vou te explicar aqui como é que eu consigo aí, mesmo com as minhas lacunas, chegar aos 40 acertos e chegar aí à marca de mais ou menos 735, 740, às vezes até 750 pontos na prova de Ciências Humanas do Enem. E o primeiro ponto que me ajuda e vai te ajudar também a chegar a essa marca de acertos é entender que a prova de Humanas do Enem, ela mobiliza 2 tipos de vocabulário. O primeiro, o vocabulário conceitual, que você absorve estudando, e esse é óbvio que eu tenho várias lacunas, especificamente em Geografia e Física, mas também em Filosofia, e um vocabulário procedimental. Você vai precisar, em primeiro lugar, ampliar o seu vocabulário. E você consegue fazer isso de 2 formas. Se você for uma pessoa leitora, que lê muito, você já tem um bom vocabulário. Mas eu aposto que esse não é o seu caso e você também não vai se transformar numa pessoa leitora. Nesse sentido, o que você precisa fazer é que, nas suas listas de exercício, no seu estudo teórico em apostilas, nos seus simulados, você precisa grifar todas as expressões que você não conhece e pesquisar aqui o significado destas expressões, criando um glossário. Pode ser no Anki, pode ser no Google Docs, num caderno, pode ser em qualquer lugar. Você vai fazer isso para que quando chegue na hora da prova, você consiga entender os textos de uma maneira global. Entender o texto base na prova de Ciências Humanas do Enem é essencial para que você chegue aos 40 acertos. Então, uma das coisas que é um diferencial grande para mim é que, por mais que eu não saiba, às vezes, uma matéria, isso é bastante comum em Filosofia, isso é bastante comum em Geografia Física para mim, eu consigo entender o texto base. Então, quando aquela questão, ela requer um domínio conceitual muito pequeno, que é o caso de basicamente mais de 80% das questões da prova de Humanas do Enem, eu com certeza vou acertá-la. E isso é bom para mim, não só porque aumenta o meu número de acertos, mas isso é bom para mim porque também aumenta o meu TRI. Como vocês sabem, a teoria de resposta ao item, ela privilegia uma pontuação maior para quem acerta questões mais fáceis. Então, normalmente, essa questão do vocabulário é o maior diferencial que tanto eu como os meus alunos lá no plano do gabarito conseguem, obviamente, desenvolver para conseguir ter a melhor pontuação possível dentro do número de acertos que você chegue. Então a ideia é estar sempre acima da média e normalmente a gente consegue estar, né? Para além disso, né, se por um lado foi importante para mim ter um amplo vocabulário, por outro lado é importante também que você faça simulados e questões antigas. Eu não estudo para a prova do Enem, eu sempre tenho um projeto, inclusive, de tentar estudar Geografia e Filosofia para ver se eu consigo acertar 45 de 45. Nos últimos 3 anos eu já cheguei à conclusão de que 45 questões eu não vou acertar, mesmo chutando, porque falta mesmo conteúdo, né? Não vou dizer aqui pra você que conteúdo não é importante. Mas eu entendo, por outro lado também, que tem uma coisa que eu faço recorrentemente como professor e também lá no meu curso, no plano do gabarito, que é muito importante, que é o fato de que eu faço muitas listas de exercício e muitos simulados. Então, na prática, lá pro meu curso, para dar aula de estratégia de prova, nos últimos 3 anos, por exemplo, também eu já fiz a prova presencialmente, corrigindo listas em sala, dando projetos nos cursinhos que eu trabalho, dando projeto, aula de aprofundamento lá no plano do gabarito, eu já devo ter feito basicamente todo o banco de questões do modelo novo do Enem, que vem de 2012 até agora. Então o que você vai precisar fazer, se você quiser chegar aos 40 acertos de uma maneira simples, né, é obviamente fazer todas as provas antigas do Enem. Isso é muito importante, cara. Se você já fez, inclusive, você vai precisar fazer simulados de plataformas, tá? Evolucional, Bernoulli, Poliedro, enfim. Você tem uma lista aqui na descrição de simulados que você pode fazer. Mas se você tá começando agora, você precisa fazer as provas antigas do Enem. Não tem como você chegar na prova em novembro sem ter feito todas as provas de 2012 pra frente. PPL, normal, digital, reaplicável,
aplicação, isso vai fazer com que você domine o modelo da prova de Ciências Humanas do Enem, que é um modelo muito diferente dos outros vestibulares. Então não adianta muito você fazer questões que sejam questões ali de outro modelo de vestibular. Questões do modelo FUVEST, por exemplo, elas não têm aquele mecanismo de você encontrar a resposta dentro do texto base. Então, na prática, você vai até estar treinando o conteúdo, você vai estar até treinando o conceito, mas virtualmente você não vai conseguir aplicar o modelo de prova do Enem. Você não vai conseguir desenvolver as habilidades que você precisa para responder aquele tipo de questão. E se você quiser dominar esse modelo de prova do Enem, eu tenho uma grande notícia para você. Estão abertas as inscrições para o meu curso, o Plano do Gabarito, em que eu te ensino como é que funciona esse modelo, como é que funciona o padrão de prova da prova de Ciências Humanas do Enem, e eu te ensino a lidar com todos os diferentes tipos de texto base. E te ensino as estratégias todas pormenorizadas que eu uso para chegar aos 40 acertos aí nos últimos 3 anos, e que já fizeram mais de 2.000 alunos chegarem também a resultados muito bons, né? 40 acertos ou mais lá na prova de Humanas do Enem. Se você quiser se matricular no curso, ele tá com preço promocional só para quem vê esse vídeo. Então clica aqui nesse primeiro link da descrição e vai lá na página e faz a sua matrícula pra gente vir junto aos 40 acertos. E eu citei o plano do gabarito, que ele obviamente adianta nesse processo. Porque no simulado, quando você vai fazer o simulado e você vai corrigir o simulado, você vai estar pegando a cancha da prova, que a gente chama, né? Ou seja, você vai estar pegando o modelo de prova lá do Enem. Então você vai estar absorvendo esse modelo para si e você vai estar desenvolvendo a habilidade aí de fazer essas questões e de validar o gabarito. O plano, ele te ajuda a pular essa etapa, porque ele já vai te ensinar como é que você vai fazer. Você só vai ter que aplicar isso e não descobrir da maneira que todo aluno que acerta 40 questões ou mais e que não passa pelo plano fez, né? Que é de uma maneira intuitiva, né? Então você vai economizar o seu tempo. E o terceiro ponto que me ajuda sempre a acertar 40 questões ou mais, independente dos meus estudos, que são inexistentes, né, tirando obviamente na área de história, em que eu sou professor de colégio e sou professor de cursinho também, ao contrário de você que tá jogando a sua vida nessa prova, eu não. Então eu vou muito sem pressão. Quem me acompanha lá no Instagram, @prof.rasfel, sabe, já viu, né, dia de prova, eu indo fazer a prova do Enem, de Humanas, eu tô indo lá gravando, né, eu tô indo na galhofa, encontro aluno do plano do gabarito na prova, encontrei até no ano passado, inclusive, um menino que fez o curso comigo, ele passou, inclusive, acho que pra direito, se eu não me engano, foi bem bacana depois, né, ele veio me mandar mensagem. Eu vou lá fazer a prova, muito mais pra ver como é que vai ser a prova, pra produzir os vídeos aqui no YouTube comentando a prova e, claro, né, pra pegar a prática ali, né, de fazer a prova, é sempre aqui do lado da minha casa, então não custa nada que não 3 horas, né, da minha vida. Então, fazer a prova como se ela não valesse nada é uma coisa que ajuda muito, né, a que eu tenha esse rendimento melhor, porque eu consigo fazer as questões com calma. Eu leio as questões, né, de fato, sem deixar escapar nada, porque na prática eu elimino aquele fator externo, que é a pressão. É óbvio que nesse momento você deve estar pensando assim, pô, Rafael, mas cara, será que eu consigo fazer isso? Cara, você consegue, desde que você tenha uma mentalidade forte e bem construída. Rafael, tu vai começar com um papo de coach agora? Não, mano, eu vou te dar um conselho muito bom. E que não serve só para humanas, não. Serve também para linguagens, natureza, matemática, redação, que é você procurar ajuda psicológica. Cara, não vai dar para você fazer uma prova decisiva. Se tu tá fazendo medicina, inclusive, tu sabe exatamente do que eu tô falando. Não vai dar pra você fazer essa prova decisiva na tua vida sem que você procure ajuda psicológica e que você tire essa pressão. É claro, tem gente que não sente essa pressão, então não é só por isso que você vai fazer uma terapia, né? Mas se você se sente pressionado, mesmo que você nunca tenha feito o Enem, tá? Se você se sente muito pressionado, você obviamente precisa procurar ajuda psicológica ou ainda alguma ajuda de qualquer ordem para cuidar da tua saúde mental. E isso pode parecer uma frescurada, só que a pressão, o nervosismo acaba fazendo com que você erre questões fáceis. Por quê? Porque quando você está se sentindo pressionado, muitas vezes você lê as coisas de forma desatenta. Às vezes dá um branco no significado de uma palavra. E isso é mortal para a prova de Ciências Humanas do Enem. Isso pode fazer com que você erre questões que são questões fáceis. E aí, óbvio, né? Não só você se afasta dos 40 acertos, mas, sobretudo, você também se afasta de uma boa nota de acordo com o TRI. Tenta fazer essa prova, tenta mesmo, tá? Fazer essa prova como, e eu sei que isso é muito difícil, talvez essa seja a dica mais difícil de botar em prática, mas como se ela não valesse nada. Você vai ver, inclusive, que quando você aceita a possibilidade da reprovação, é nesse momento que você está preparado para ser aprovado. Bom, galera, essas foram as 3 coisas que me fizeram aí, né, mesmo com uma rotina
inexistente de estudos, né? Conseguir chegar aos 40 acertos em 3 anos na prova de Ciências Humanas do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me perguntar aqui, né? Nos comentários ou lá no Instagram, @prof.rafael, manda uma mensagem por lá, que eu vou ter um prazer de te receber por lá, né? E logicamente, se você continua perdido, né? Se para além de Ciências Humanas você tá perdidinho no pagode aí, em como você constrói uma rotina de estudos para o Enem, clica nesse vídeo aqui do lado em que eu te ensino tudo o que você precisa fazer agora, no mês de março, para conseguir de fato construir uma rotina de estudos campeã e eficiente para a prova do Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.